Bom, como todos sabem, a partir de 26 de maio de 2025 entra em vigor as alterações da NR1, onde uma das principais coisas que está entrando são os riscos psicossociais, que o pessoal está todo mundo preocupado e tal. E aí, é para se preocupar ou não é? Certo, Tatiana? É, agora nós temos aí a inserção, né, do risco psicossocial, que está mexendo com todo o mercado, e todo mundo vai ter que fazer o ajuste aí no PGR, com relação aos riscos psicossociais. E aí todo mundo pergunta, né, mas o que é risco psicossocial e como é que eu faço essa inserção dentro do PGR? Inicialmente existem várias ferramentas quantitativas e qualitativas para você chegar até o risco psicossocial. Depois que você chega até ele, você tem que graduar ele lá no inventário de risco. Tá? Então existem várias ferramentas para você poder chegar até a graduação desse risco, e essas ferramentas, geralmente as quantitativas, são questionários que tem algumas metodologias próprias. Esses questionários eles podem ser aplicados por setores, em todos os funcionários. Existem algumas ferramentas que podem identificar o nome das pessoas, outras não é necessário identificar o nome, para você deixar a pessoa mais à vontade para responder esse questionamento. Né? Esses questionamentos, basicamente, eles vão medir qual que é o entendimento do funcionário com relação ao setor que ele trabalha. Como, por exemplo, carga horária de trabalho, pressão, se ele se dá bem com os colegas de trabalho, se ele tem todos os horários seguidos, se tem excesso de trabalho, se tem muitas horas extras. Esse é só um exemplo, tá, que eu estou dando aqui. Mas são ferramentas que você pode aplicar, fazer esse... E por que não é simples no dia que, mesmo que você contrate uma pessoa para fazer esse PGR para você, para levantar esses riscos psicossociais, não é um processo muito simples. Você vai ter que aplicar questionamento pessoa por pessoa, pegar aqueles questionários e fazer uma média deles para você ter uma graduação de como é que é o nível de estresse, por exemplo, em determinados setores. Se o seu nível de estresse ele é baixo, ele é médio, ele é alto, enfim. Depois que você fez esse primeiro trabalho de aplicar esses questionários, inclusive a gente tem até desenvolvido aí algumas ferramentas, misturado algumas ferramentas para poder disponibilizar, para facilitar, né? Tanto para a pessoa do RH, quanto para técnico de segurança, engenheiro de segurança, ou psicólogos podem se utilizar dessas ferramentas quantitativas, para chegar nessa graduação, para que se existe problemas de estresse, de burnout, por exemplo, que isso possa ser tratado. E se existir o problema, se esse problema for médio, for alto, e ainda que você chegue nessa questão do baixo, o baixo você vai só manter, e você pode até inserir treinamento para melhorar o ambiente de trabalho, mas se você detectar que isso é médio, é alto, o estresse ou o burnout no trabalho, por exemplo, você vai ter que aplicar ferramentas. Então, fiz lá a graduação desse risco no PGR. Coloquei lá no plano de ação, e a empresa vai ter que trabalhar algumas questões para poder melhorar essas questões dentro dos ambientes, para melhorar essa impressão dos funcionários e minimizar aí a possibilidade de doenças e transtornos aí por conta do trabalho. Tá? E por que, voltando ao assunto, eu tinha até falado que não basta só você pedir para uma consultoria fazer essa aplicação, porque é todo um processo. Tá? Se a fiscalização, por exemplo, for dentro de uma empresa e ela não vai se contentar só com o risco que está lançado lá no PGR, ela vai querer saber como é que a empresa chegou naquela graduação do risco. Ela vai perguntar, você aplicou alguma ferramenta quantitativa? Qual foi? Cadê o registro dessa aplicação dessa ferramenta quantitativa? Ou seja, tudo que você vai fazer, tanto para poder levantar o risco, a graduação desse risco psicossocial dos setores, quanto depois para as tratativas, você vai ter que fazer relatórios, registros, treinamentos, e isso tudo vira evidência para, no caso, se a fiscalização do trabalho, por exemplo, vier te cobrar de como é que foi o processo. Perfeito. E outra coisa que você tem que se atentar, na verdade, você deve ter percebido isso, é que abriu mais ainda o leque, né? Ou seja, quando nós estávamos lá no PPRA, você tinha o risco físico, químico e biológico, né? Não se falava no ergonômico. Mudou para o PGR, entrou o risco ergonômico, o risco de acidente, entrou tudo. Porém, os problemas, apesar de ter entrado o ergonômico, não estava se dando tanta importância para as questões psicológicas. E por que vem acontecendo isso? Porque no último ano
teve um aumento de mais de 60% desses casos, né, desse tipo de situação, da parte psicológica, onde a Tatiana inclusive citou alguns exemplos, né, e isso acabou aumentando a conta para o governo. Então o governo está querendo repassar essa conta, na realidade, para as empresas. E aí, quando você pega a parte psicológica, entra de fato todos os funcionários, não só o operacional, mas também o administrativo, o gerente da empresa, o diretor, o CEO da empresa, tá? Pode pegar, atingir qualquer uma das pessoas dentro da organização. Então é importante que você esteja atento a essas mudanças, já esteja praticando essas alterações, e para poder te ajudar, se realmente você tem interesse em aprofundar no assunto, saber mais e praticar de forma correta, aqui na descrição desse vídeo vou deixar um link para você do nosso curso. Curso esse que é ministrado pelo engenheiro de segurança Rodrigo Vaz. Rodrigo Vaz é um especialista no assunto, tá? Ele é inclusive auditor fiscal do trabalho, professor. Eu costumo brincar com ele que ele é o professor dos professores. Então realmente vale a pena. Vou deixar aqui o link para você. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui, o seu like, compartilha. Espero ter contribuído um pouquinho mais para você, para o entendimento de todos que precisam agir dentro das organizações, tá ok? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Até o próximo.